mais um dia lindo, mais um dia feliz, só bater papo com vocês. Eu tava aqui gravando um vídeo, outro vídeo e começando esse. Eu tô usando blusa bonita que eu ganhei da minha seguidora, né, blusa africana. Ela que nos deu essa blusa para minha mãe e para mim vestido, né? Mas vestido serviu para minha mãe, né, porque é mais grande, né? Eu sonhava muito de ter aquele vestido com elefantes. E eu comprei um, depois eu ganhei outro da minha seguidora. Eu gostei daquele outro, mas dei para minha mãe porque é tamanho dela. Depois eu comprei mais um, pedi para costurar mais um daquele, assim. Por isso eu fiquei com dois vestidos de elefantes e um vestido que tem minha mãe. Aquele pano de desenho de elefantes, eu estava em Santo Antão, na minha viagem para Santo Antão, eu gostava. Essa blusa servindo para mim, assim. Servindo para mim. Eu gosto muito, sempre lembrando dessa minha seguidora. Em geral, o YouTube me apoia muito, né? Muitas pessoas que me mandam alguns presentes. É muito prazer, assim. É enorme. Eu gosto muito disso. E hoje o que eu queria dizer? A minha vida é em Cabo Verde, né? Já um ano atrás mesmo que eu comecei a construir minha vida no Mindelo. Tipo, antes disso, eu estava estressada, estava indo, voltando de Cabo Verde. Depois eu cheguei para Cabo Verde em outubro, eu acho. Eu estava resolvendo problemas, eu depois fui para Santo Antão, estava de férias 3 semanas para curar minha alma depois da Ucrânia. E só depois disso eu cheguei para Mindelo e desde dia 1 de dezembro eu comecei a viver mesmo, trabalhando, construindo o meu dia a dia, regime e tudo, né? Por isso, eu tenho vários aniversários em Cabo Verde. Tenho que eu conheci pela primeira vez. Eu comemorando tudo, né? Porque eu adoro tanto viver aqui. Foi que eu conheci primeira vez, né? Foi dia 10 de maio de 2014, eu acredito, né? Que eu conheci pela primeira vez. Foi quando eu conheci pela primeira vez São Vicente. Foi quando eu cheguei para viver em 2019. Quando eu voltei em 2021, né? Quando eu voltei para Mindelo de Santo Antão. Por isso eu tenho várias datas que eu lembro, que para mim tem assim, memória, grande lembrança, que eu vou guardar para sempre. E mesmo assim, um ano atrás, que eu cheguei para Mindelo de volta, já de Santo Antão, cheia de energia, curada, viver e construir. O que eu estava fazendo? No início era muito fácil, né? Porque eu era antes mais com dinheiro, assim, que eu guardei da Ucrânia, que eu vendi muita coisa. Minha mãe ainda estava com pensão. Minha mãe ainda ganhava um dinheiro da terra que ela tem lá, um terreno que ela deu para aluguel. E vocês lembram que eu gostava de frequentar lugares de luxo? Era mais assim. No início era mais festa, né? Eu trabalhava na línguas, isso me faltava, que era na Pandora mais barato viver, né? Início era muito bom, né? Eu não pensava muito em futuro, eu era mais assim. Porque antes disso a gente trabalhou muito e a gente ficou com algumas, assim, com chão. Ficamos no chão, sem medo de cair. Tudo mudou dia 24 de fevereiro, quando a Rússia atacou todo o território da Ucrânia. Eu já saí de lá, eu não sabia que eu ainda ficava tão conectada com a Ucrânia. Vivendo lá muitos anos, sem saber outra vida, né? Só Ucrânia e Brasil, que nem me ajudava muito. Eu estava vivendo e fazendo o meu trabalho, tudo, com a Ucrânia. No início eu comecei com aquelas roupas, eu planejava abrir minha loja, assim, de roupas. Eu falei muito nisso,
porque eu queria dar mais propaganda do meu business, já começar no YouTube, fazer mais fama, assim, para atrair mais clientes. Tipo, porque eu conheci aquelas fábricas, eu estava vivendo lá. Mas quando começou a guerra, tudo caiu. Eu entendi que eu ainda estava bem conectada com aquele país. Mas vendo essa guerra, me puxou na depressão também, porque eu era infeliz lá. Mas mesmo assim, vendo prédios que eu conhecia, ruas, tudo destruído, era muito doloroso. E eu perdi esse meu business que eu começava a fazer. E era mais complicado, né? E depois disso, minha mãe perdeu pensão. Era o mais triste e mais injusto. Mais gente conseguiu a viver. A gente começou a fazer bolos, pastéis, tudo para venda, para fazer nosso business. Eu continuava a dar aulas de língua, fazer meu YouTube e dava para viver. Agora que eu enfrentando mais problemas financeiros, eu procurando trabalho, né? E como já é assim, no início, um ano atrás, quando eu fazia aqueles vídeos, muita gente falou que eu estava bem relaxada no início. Hoje eu quero falar do outro lado em Cabo Verde, já é mesmo vida simples, vida assim, vivendo. O que eu posso dizer? Ficando complicado, mais possível viver. Eu ouvi falar na loja chinesa, salário tem 16 mil escudos. É muito pouco, mas continuando a fazer YouTube, continuando a fazer algumas outras coisas, dá para trabalhar até nessa loja. Algumas lojas têm salário mínimo, né? 14 mil, 13 mil, é muito pouco. Outras lojas oferecem salário 20 mil, 200 euros. Salário é muito pouco, especialmente quando você não tem casa. Eu comprei terreno no Mindelo. Do dinheiro que eu tinha da minha casa, eu consegui comprar terreno. Graças a Deus. Se eu vou cair na miséria sem poder alugar apartamento, eu tenho pelo menos meu terreno para colocar minhas coisas lá, para fazer cabana de tecido e madeira e para dormir lá. Infelizmente, o dinheiro que eu tinha da minha casa não deu construir casa. Eu sonhava tanto, vocês sabem, eu sonhava tanto de comprar terreno, construir casa, viver, mas não deu. Por causa dessa situação, porque minha mãe ainda ficou com um terreno na Ucrânia que dava cada ano dava $950 de aluguel. Por causa de guerra, ela perdeu. Tipo, agora está tudo destruído, agora está tudo cheio de bombas. Eu falo para alguém quando alguém chora. Você chora que você é pobre, eu tenho um terreno, eu posso te oferecer. Se que você tira a bomba de lá, tira as bombas e vai usar, né? Era muito doloroso. Era pouco, né? $900 por mês, por ano, dando $90 por mês, mas a gente perdeu. Era a herança da mãe da minha mãe. A gente perdeu por causa da situação. E se vai recuperar, quanto vai demorar? 3, 4. Dizem que mais ou menos 3 anos depois, quando a guerra parar. Mas a guerra não acabou. A gente perdeu. Minha mãe perdeu pensão. Eu perdi esse meu business. É complicado, sendo... Eu sinto muito falta de educação. Na minha vida eu vivo assim, meio com metade de mim. Mas mesmo assim, se for necessário, eu vou trabalhar na loja chinesa. Se for necessário, eu encontrei outro trabalho, eu trabalho com peixe. Na fábrica de peixe, salário é 17 mil, mas se trabalhar assim, meio devagar. Se trabalhar rápido, o senhor aqui Manuel, que cuida desse apartamento, ele falou que sua mulher trabalhou e ela estava com salário 30 mil, 25, 30, 35, assim, se trabalhar com mais, assim, eu acho que vou conseguir. Por isso,
Eu não vejo nada de sério, eu não vejo nada de complicado. Eu vou continuar a viver em Cabo Verde. Eu ainda tenho um monte de ideias na cabeça, né? Eu já... Segundo meu ano, começou um ano mesmo sério quando eu vivo assim, sem ser relaxada. Mas eu continuando a ser alegre, continuando a ser otimista. Eu não entendo pessoas com vida boa chorando, né? Tipo, nossa, vida é maravilhosa, vida é ótima, vida é... Assim, eu às vezes choro. Que tipo de problema eu tenho. Mas eu vivo, eu superando todos os problemas. Assim, e eu espero que um dia tudo volte ao normal na Ucrânia. Eu vou continuar a fazer meu pequeno business, né? Porque é o meu grande sonho, né? Algumas coisas é complicado substituir. Eu pensei que eu vou... Por que eu falo tanto da Ucrânia e do Brasil? Porque eu passei muito tempo lá. O que eu aprendi, o que eu sei fazer, o que eu tenho, tudo isso por vida lá. E muito mais na Ucrânia, porque eu estava vivendo na Ucrânia tantos anos, assim, e vivendo. Vida boa, vale a pena. Porque eu não quero ir para a Europa. Porque na Europa, nos Estados Unidos, você precisa trabalhar muito. Né? Eu não tenho nem saúde, nem vontade, nem forças para trabalhar 30 horas, 30 horas, 13 horas por dia. Eu não tenho. Eu não tenho essas forças, nem vontade, nem sei como é assim. Eu sou artista, eu sou poeta, eu sou youtuber, eu sou compositora, sou artista em geral. Por isso, para mim é questão de sobreviver, né? Para mim não é questão de fazer carreira assim estável. Eu não tenho estável, né? Se eu vou trabalhar um mês com peixe, fazer um dinheiro lá, só para sobreviver. Em questão de trabalho. Mas viver, para mim, é ler, é conhecer pessoas interessantes, é escrever música, é fazer meu blog, é sonhar e fazer algo mais, apenas esperar que Deus vai me dar a chance de gravar minhas canções que eu escrevi, ou oferecer minhas músicas para alguém. Fazer arte, fazer tudo, né? Ser assim que eu sou. Conhecer o mundo. Eu, por exemplo, por quê? Porque para mim a questão é assim. Porque na Ucrânia todo mundo para mim falou: Joana, você tem que ter trabalho sério. Você... Ai, tem algum negócio aqui que é inflamação por causa disso. Minha pele é bem sensível. Eles estavam dizendo: Joana, você tem que pensar no seu futuro. Trabalhar, ter trabalho estável. Trabalho estável e sem me educar. Tipo, eu agora falo português porque eu não esqueci minha língua. Eu pratiquei, eu estava lendo, também comecei a escrever minha poesia em português. Eu agora falo muito bem português, sem esquecer. Eu falo muito bem ucraniano, porque se eu era pessoa séria, fui trabalhar esquecendo até língua ucraniana. Eu agora sei falar ucraniano, até dando aulas de língua que me dá dinheiro. Eu tenho prazer de ser assim como eu sou, intelectual. Eu falo português, ucraniano e melhorando essas minhas línguas, melhorando meu inglês. Para isso, eu não posso trabalhar na fábrica 13 horas. Eu não consigo, né? Na minha vida é assim, eu não tenho pai rico. Meu pai faleceu, morreu quando eu estava com 14 anos. Minha mãe é da família pobre. Para mim era a escolha, ou ser intelectual pobre, ou ser mesmo assim pobre, mas sem cultura. Né? Eu gosto, o meu sonho é estudar mais. Eu sei que eu tenho talento de música e poesia, mas tenho falta de educação, falta de conhecimento, falta de coisas básicas. E o que eu faço é estudar, ler mais, aprender mais, pesquisar mais e ser, pelo menos guardar o que eu tenho. Falar português, ucraniano,
melhorar meu inglês, ser pessoa da cultura. Isso que eu quero, isso que eu tenho, né? Eu falo português, eu falo ucraniano, eu falo inglês. Assim, sem esquecer línguas, aprender mais coisas, isso que eu quero. E por isso eu vou viver assim, fazendo trabalhos pequenos e trocar. Eu não gosto de ficar num lugar só, né? É assim que eu vivo e eu tenho vida... Essa estratégia me dando bem. Eu sempre tinha, até na Ucrânia, consegui construir minha casa, consegui viajar. Eu conheci a Alemanha, Polônia, Portugal, até Tajiquistão. Viajei pelo Brasil e pela Ucrânia ao mesmo tempo. Assim, eu improvisando na minha vida e tenho tudo, né? Por isso, se dá para viver em Cabo Verde, dá, mesmo sem alguns negócios de fora, né? Tipo, de fora sempre tenho, porque eu trabalho online, muitos meus trabalhos são online, mas sem qualquer apoio e ajuda da Ucrânia, que eu perdi tudo lá, tudo. O último terreno que minha mãe tinha já perdeu renda, já não ganha esse dinheiro. Mas mesmo assim, a gente que ficou nessa situação, eu pensei, por que não ir trabalhar 1 mês, 2 meses para fazer dinheiro, para manter? E depois eu penso em ir para Santo Antão, lá é viver mais barato, né? Se eu vou, assim, se eu não vou arrumar bom trabalho, eu vou tentar alguns meses ficar no Mindelo. Se não, eu vou para Santo Antão, vou me dedicar para fazer mais negócios na internet, assim. E eu, por exemplo, que sempre usando boas bijuterias e pratas. Uma vez eu estava de conjunto de prata e uma senhora gostou. Eu falei, eu posso pedir para a senhora, só que eu quero comissão 5 euros, né? Ela falou, ok. Eu que pedi para ela aquele conjunto mesmo, também da Ucrânia. Ainda algumas coisas dá para vender da Ucrânia, assim, para pedir. Às vezes funciona, mas nem sempre, são coisas pequenas. Eu comprei para ela aquele conjunto que custou 200 euros, mais 20 euros serviço para enviar, né? E ela me deu como comissão até 20 euros, como assim, porque ela gostou muito, né? Eu vejo que a Ucrânia tem muita coisa boa, aquelas fábricas de roupas plus size, olha, tanta coisa de prata que eu estou usando, são todas da Ucrânia, assim, não todos, mas muitas. Algumas sobremesas, né, assim, tipo, é muito triste o que aconteceu, né, na minha vida. Eu não queria fugir de lá, não queria que tudo aconteceu desse jeito. Não era muito bom viver lá, mas eu não queria, na verdade, vender minha casa. Eu queria dar para aluguel, para ter cada mês moedinha. E pode ser passar tempo aqui, um tempo lá, assim, trabalhar, assim. Muita gente que tem esse business, assim, de natureza, vendendo coisas interessantes dos seus países. Eu não tenho esse privilégio. Eu sou de zero, né? De menos. Alguém nasce com mais, outro nasce com menos. Eu tenho zero. Mas eu tentando viver, mesmo assim, eu não vou desistir. Um dia a guerra vai parar, eu vou abrir salão. Nem só com roupas, mas também com aquelas sobremesas, com mac. No início a gente traz muito esse produto, é mac. Eu também trouxe para minha amiga lá de Santo Antão para fazer bolo. É uma sobremesa, um semente de planta, né? Que usa muito para fazer recheio. Recheio de bolo, pastel, calvá. Agora o meu amigo me mandou, ele mora na Alemanha, ele falou que vai me mandar halvá e mac. Eu estava com muita saudade. Mas da Alemanha, na Europa é pouco. Lá é mais tradicional da Ucrânia. Quando a guerra vai parar, eu queria muito. Assim, o mais conhecimento do mundo é troca de culturas, porque pouca gente de Cabo Verde conhece produtos da Ucrânia, mas são produtos incríveis e muito mais barato do que da Europa, né? Halva, mac, esses pastéis que minha mãe faz, isso muita coisa, apresentar cultura, gastronomia e fazer troca cultural, intercâmbio, era muito bom.
Mas eu não tenho isso. Eu sempre era assim, intelectual, pessoa de cultura, de arte, mas sem recursos. Mas um dia eu torcendo muito para a guerra parou, eu até tenho até mais paixão, até mais vontade para fazer esse business, para vender coisinhas da Ucrânia, né? O que eu gostava mais é halvá. Halvá é mais gostoso, né? A gente tentava fazer halvá em casa, mas é complicado. Uma vez deu. Mas seria muito, muito interessante esse business. Um dia, até aquele dia eu sobrevivendo e tentando viver e sobreviver, né? Mas eu tenho essas ideias na cabeça. Muita coisa que eu tenho aqui, ainda não realizado. Mas um dia eu tenho sonho. E sonho cria realidade. E assim foi conversa. Eu e vocês compartilhando minha vida também para ver e lembrar depois. Estava vendo meus vídeos um ano atrás. Eu estava mais alegre, mas agora também alegre. Estava mais com esperança. Aconteceu tristeza, mas eu não perdendo oportunidade. Continuando a sonhar e trabalhar. E vivo, estou viva. Estou no Mindelo. Beleza de Mindelo. Cabo Verde. E sonho do futuro melhor. Assim.